Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos para mais atividade da SER, nessa noite tipicamente curitibana, né? É uma alegria, a cada quarta-feira, nós nos reencontrarmos. Esse ambiente que nos acolhe tão carinhosamente, essa casa tão querida, e sempre é bom aqui estarmos nos aquecendo nesse ambiente tão fraterno. Vamos dar início à atividade pela prece. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao iniciarmos a atividade da noite, Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade, mais uma vez, de aqui estarmos, reunidos, como sempre, em teu nome, para mais uma noite de estudos, mas também de confraternização em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus. Que essa oportunidade, que se renova, possa mais uma vez nos trazer os esclarecimentos de que necessitamos, a força de que precisamos para enfrentar as dificuldades naturais do mundo imperfeito em que vivemos por nosso merecimento. Que essa paz que ora experimentamos, Senhor, possa mais uma vez ser o estímulo a cada um de se renovar, de mudar as atitudes e de buscar o crescimento espiritual que há de nos levar um dia a melhores condições e a de nos aproximarmos do Mestre. E a Ele que pedimos uma vez mais assistência para a nossa palestrante, para cada um de nós, e que a paz do Mestre Jesus possa reinar entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. A palestra da noite, mais uma vez, está a cargo da nossa querida Marie Chantal. A Marie, esposa do Filindo, presidente da casa. O casal faz parte da nossa Sociedade Espírita Renovação desde o início das atividades, com pouca diferença entre um e outro, mas são trabalhadores de 40 anos de ser, praticamente, e que deram a sua colaboração e dão a sua colaboração em todas as atividades da casa, em todas as áreas. A Marie já desenvolveu atividades na área doutrinária, na área administrativa, na área mediúnica, de divulgação de palestra, enfim, todas as atividades que dizem respeito à doutrina dentro da SER, já contaram com a colaboração da Marie. Neste momento, ela também desempenha, além de outros trabalhos, as palestras, a sua colaboração na coordenação de grupos de estudos e, como nessa noite, brindando-nos com a palestra de hoje. Marie Chantal. Boa noite a todos. Então, nosso tema da noite é viver uma vida feliz na Terra. Será que é possível viver uma vida feliz na Terra? Gostaria de fazer a seguinte pergunta: o que nos permite ser feliz ao longo de nossa vida? Se você fosse investir agora no seu futuro melhor, onde você gastaria seu tempo e energia? Essas duas perguntas foram feitas num estudo de Harvard, que é um dos estudos mais longos feitos até hoje. Há mais de 50 anos eles vêm realizando esse estudo. E um estudo diferente de qualquer outro que a gente já tenha ouvido falar. Eles pegaram um grupo de jovens, dois grupos, um que eram estudantes de Harvard, antes
da Segunda Guerra, e um segundo grupo que morava em Boston, de meninos carentes, que moravam de maneira precária, por exemplo, não tinham nem água quente em casa para banho, né? E fizeram essa pergunta para esses dois grupos. As respostas foram as mesmas. Primeiro, o que nos permite ser feliz? Ser rico. Fácil assim. Segunda coisa, ser um cantor, uma cantora, um ator, alguém bem famoso. Na visão desses jovens, era o que era a felicidade. Mas a pergunta é, hoje que nós todos aqui não somos mais crianças, já temos, né, uma certa maturidade, uma experiência de vida. Será que se a gente fosse investir hoje, eu quero investir para ser uma pessoa feliz no meu futuro? Com o que eu gastaria meu tempo e minha energia? Fazendo o quê? Será que a gente pensa nisso ou a gente está deixando, como diz a música, a vida nos levar, né? E de repente a gente nem lembra de pensar sobre esse assunto. Nessa pesquisa foi muito interessante, porque a maior parte desses jovens acabaram indo para a guerra. Então, alguns acabaram, né, desencarnando durante a guerra. Mas os que voltaram, eles foram seguindo. Então, começou assim a pesquisa. Eles fizeram exames físicos, de sangue, tudo, psíquicos, psicológicos, e foram acompanhando até eles chegarem aos 75, 78, 80 anos, imagina. Uma pesquisa tão longa. E eles chegaram à conclusão, depois de tanto tempo, que ser feliz não é ser rico, não é ser famoso. Que as pessoas que mais felizes eram as que tinham bons relacionamentos familiares, na sociedade, com os amigos, eram aqueles que não tinham se isolado, eram aqueles que investiam o seu tempo e a sua energia nas relações do dia a dia. Até diz porque foram vários diretores, né, que foram acompanhando essa pesquisa, porque eles também, né, foram tendo idade. E diz tanto tempo para a gente descobrir o óbvio, que a felicidade não está no dinheiro, não está né, no poder ou ser uma pessoa famosa. Está aqui dentro da nossa intimidade. Então, como a felicidade é uma coisa, essa ideia de ser feliz é inerente ao ser humano, eu trouxe aqui o que significa a palavra feliz. Então, veja, a palavra feliz tem origem no latim felix, que significa fecundo, fértil e próspero. Essa palavra latina está relacionada à ideia de gerar, frutificar e dar à luz. Tanto no sentido literal de dar à luz, de, né, gerar um ser, por exemplo, quanto no sentido de produzir algo de valor. Então, a felicidade, em sua etimologia, não se limita a um estado de contentamento momentâneo, mas também envolve a capacidade de criar, gerar e florescer. Perceberam que ser feliz está muito mais em dar do que receber? Porque está, né, uma coisa fecunda, fértil, próspera, alguma coisa que frutifica, que gera. Então, está mais em dar do que receber. Já no seu conceito, né? Ser feliz é isso. Mas vejamos, então, o que o nosso codificador, Allan Kardec, na Revista Espírita, a Revista Espírita, Allan Kardec escrevia um artigo por mês. Ele fez a revista desde 1858 até 1869, que foi quando ele desencarnou. Então, em 1860, em janeiro, ele escreve um... Ai, desculpa, gente.
Eu deixei ali em francês, intitulei né, O Espiritismo em 1860. E ele escreve o seguinte: as ideias espíritas estão em franco progresso. Gente, 1860, isso. Quem se der ao trabalho de aprofundar a questão do espiritismo encontra nele uma satisfação moral tão grande, a solução de tantos problemas que inutilmente havia pedido às teorias vulgares. O futuro se desdobra à sua frente de maneira tão clara, tão precisa e tão lógica, que a si mesmo confessa a impossibilidade de as coisas realmente não se passarem assim, já que um sentimento íntimo lhe dizia que assim deveria ser, é de causar admiração que não as tenha compreendido mais cedo. Eis porque é feliz e como que aliviado de um imenso peso, o da incerteza, porquanto a incerteza é um tormento. Gente, o quanto de verdade tem nisso? Quando a gente se aprofunda no estudo da doutrina espírita, que a gente passa a compreender que a vida não começa no nascimento, não termina no túmulo, que existem razões de ser para eu estar vivendo o que eu estou vivendo, com a família que eu tenho, na cidade que eu moro, nesse contexto que eu vivo, que tudo isso tem uma razão de ser, que de repente aquele familiar que tem dificuldades, ou aquele meu filho que nasceu com uma deficiência, ou se eu mesmo tenho alguma deficiência física, aquilo não é fortuito, não é, Deus me escolhendo para sofrer, mas que existe toda uma conjuntura, fica tão mais fácil de compreender. Porque as perguntas que a gente se faz é, mas por que comigo, né? Por que meu filho nasceu com dificuldades? Esses dias veio uma mãe aqui, na casa espírita, ela é de uma outra religião, mas enfim, ela, por uma situação de sofrimento, veio em busca da casa espírita e ela dizia: por que o meu filho nasceu cego? Por quê? Todo mundo tem filho perfeito, por que o meu tem que nascer cego? Então ela buscou isso na religião, buscou com os médicos, buscou com os amigos e não conseguiu achar respostas. E aí conversamos demoradamente com ela começou a participar dos estudos, e esses dias ela me disse: hoje eu não olho mais com sofrimento. Claro que eu adoraria ver meu filho enxergando, mas hoje eu consigo compreender que se ele veio com essa dificuldade, ele está resgatando alguma coisa do passado. E que talvez, se hoje ele tivesse os olhos para enxergar como nós enxergamos, talvez ele valorizasse o que não tem valor. Talvez ele enxergasse as coisas de forma ruim. Mas hoje que ele está impossibilitado de enxergar, eu nunca vi alguém de tamanha sensibilidade, tamanha doçura, tamanha capacidade de humanidade do que meu filho. Então, isso, diz Kardec, que quando a gente começa a compreender, a gente diz: meu Deus, como é que eu não tinha pensado nisso? Ou eu sempre pensei nisso e não me dei conta de que as coisas eram assim. E essa incerteza a respeito do futuro, aí se eu morrer, o que vai acontecer? Será que a morte existe? Não existe? Isso é uma coisa que atormenta tantas pessoas. Hoje pela manhã, na firma que eu trabalho, meu colega me disse: eu estou com tanta dificuldade com a minha esposa. Eu perguntei: mas o que acontece, né? Ele falou: minha esposa, ela coleciona datas. Então ela está chorando hoje, porque hoje é o aniversário de morte do meu sobrinho, que foi quase um filho com ela. Mas daí, se é o aniversário dele, ela chora porque era o aniversário dele. Ela chora porque é Natal e ele não está. Aí chora porque meu pai, né, que é o sogro dela, faleceu agora. Então ela vive num estado de aflição, colecionando datas de desespero, a tal ponto que hoje à tarde ele foi chamado em casa porque ela estava tendo
colapso assim nervoso, alguma coisa, ela teve que ser levada no médico. Por quê? Porque ela não consegue ver a vida futura. Ah, então quer dizer que o espírita não sente nada quando alguém desencarna? Claro que sente. A gente sente falta, dói muito. Mas quando a gente sabe que a vida continua, a gente tem aquela esperança, que a gente sabe que durante o sono, na hora que eu estiver dormindo, eu posso me desdobrar e me encontrar com esse ente querido, se ele estiver em condições, se eu estiver em condições, quando eu sei que o nosso reencontro acontecerá em algum momento no futuro, é muito mais fácil passar por essa dor. Mais fácil, não sei se é a palavra. Mas a gente sente dor, mas não desespero. Não aquela aflição que a pessoa que não acredita em nada sente. E pasme, ela é extremamente religiosa, mas na religião dela não sente esse conforto. E como eles são muito fechados, né, eu fiquei assim, né, tentando consolá-los, mas sem poder falar muito, porque eu sei que para ele ser espírita é coisa do diabo, né? Então não pude transmitir muita coisa para eles. Mas vamos lá. Na questão 920, Kardec pergunta para os espíritos: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E eles respondem: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Gente, a felicidade plena, que seria o quê? O que seria a felicidade plena? Ter bens materiais suficientes, saúde, ter que ninguém morresse na nossa família, só na família dos outros, não tivesse nenhum percalço, não acontecesse nada de errado. Já pensou que isso não faz sentido? Não faz. Então, a gente sabe que este mundo é um mundo de provas e expiações. E isso significa que vai ser sofrimento? Não, gente. Fazer prova pode ser até um pouco sofrido, mas não é de chorar. Por exemplo, vamos pensar a gente na escola ou na faculdade. Era tão ruim assim fazer prova? Era, né? A gente não gostava de fazer prova. Mas quando você estuda durante o ano, você presta atenção na aula, você se dedica a fazer prova, é até uma satisfação quando você tira uma nota boa, não é? Hein, Joaquim? Você tirava 10 na escola? Então, era uma satisfação. É assim que é a vida. Quando a gente reencarna, a gente vem com algumas provas para passar. Quando a gente desliza e não consegue passar na prova, vem mais uma vez, escorrega e não passa na prova, vem mais uma e de novo escorrega. Aí Deus fala, bom, agora vai vir uma expiação. Que é uma prova, nem toda prova é uma expiação, mas toda expiação é uma prova. Então vem um momento mais difícil, porque a gente não está despertando. Então chega uma hora que a gente é pressionado para fazer alguma coisa. Mas as provas do dia a dia, a maior parte delas, nos diz Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, do médium Chico Xavier, que a maior parte das nossas dificuldades e sofrimentos do dia a dia são por nossa culpa. No seguinte sentido, a gente tem as dificuldades que a gente já vem na reencarnação para resgatar, para aprender. Mas fora isso, tem coisa que a gente coloca em cima da gente. Por exemplo, eu fumo, e não quero ter enfisema pulmonar no final da vida. Ah, foi Deus que quis que eu fumasse? Eu reencarnei para fumar? Não, foi uma escolha minha.
Ah, eu pego todo o meu salário e torro, gasto tudo. Não sou previdente, não guardo nada, vivo pendurado, ai, num sofrimento danado e faço empréstimo e tal, vivo naquela aflição. Mas quem? Foi Deus que disse, não, não vou, você tem trabalho, você tem oportunidade, é você que não sabe gerenciar as tuas coisas. E assim ele vai dizendo, dessas aflições que a gente tem, esses medos que a gente cultiva na nossa intimidade, por falta de fé, por falta de raciocinar, por falta de ter confiança mesmo em Deus e no dia a dia, nas pessoas, na vida. Quanta aflição corre por nossa conta. Por isso diz ali, ó, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Então, escutando esses dias uma entrevista de uma pessoa que ele estava contando nessa entrevista que ele é muito jovem, ele e a namorada acabaram se tornando pais. Acabaram tendo filhos, se casaram, e ele contou que eles estavam guardando um dinheirinho para colocar na poupança, para quando o filho ficasse mais velho, ter, né, um dinheirinho. Então, eles foram guardando durante toda a gravidez, sei lá, 50, 100 reais, ali, era uma coisa assim pequena, mas eles estavam guardando, né, com todo afinco lá do salário deles, para guardar para o filho. Quando o filho nasceu, quando ele estava mais ou menos com uns 3 meses, a esposa disse para ele, então eu vou ao banco abrir a poupança. Tá bom. Isso já era uma história bem antiga, né? Hoje eu não sei se ele colocaria na poupança, mas na época ele disse, vou colocar na poupança. E aí ela foi ao banco. E quando chegaram no banco, ela estava na fila esperando para ser atendida, e entram assaltantes no banco. E daí eu acho que ela ficou nervosa e ela apertou a criança começou a chorar. E o assaltante dizia, faz essa criança calar essa boca. E ela, tentando de todas as formas fazer a criança se silenciar, e o assaltante, que devia estar drogado, foi e deu um tiro a queima-roupa, matou a criança e a mãe. E daí o repórter disse para ele, e você ficou como? Não ficou revoltado? Você conseguiu perdoar esse bandido? Ele falou, não consegui. Mas por uma razão. Porque para eu perdoar, eu teria que ter me sentido ofendido. E eu lamentei muito, eu sofri. Mas, na verdade, eu fiquei extremamente condoído por ele, porque eu tenho certeza que o meu filho e minha esposa estão muito bem. Quem não está bem é ele, que vai ter que pagar diante de Deus por esse ato. E pasme, gente, vocês acreditam que ele visita, esse bandido foi preso, ele visita o bandido na cadeia? Vamos combinar que ele é uma pessoa extremamente espiritualizada, muito espiritualizada, fora da casinha, vamos dizer, do normal. Mas ele me disse, você sabe que apesar de todo o sofrimento, eu consigo ser feliz. E se hoje, depois de passado muitos anos, eu encontrei outra pessoa, eu casei, eu tenho outros filhos, claro, eu não esqueci meu filho, nem a minha primeira esposa, mas eu consegui perceber que, apesar da adversidade, existem formas da gente ser feliz. Depende de como que eu ponho o meu pensamento. Gente, o pensamento é tudo. Pensamento é tudo. O pensamento, diz o espírito Joana de Ângeles, para Divaldo, é a força motriz capaz de movimentar as coisas. Então eu preciso trabalhar o meu pensamento. Mas para eu trabalhar no meu pensamento, eu preciso enriquecê-lo com coisas para poder ter elementos que me favoreçam, que se tornem força. Por isso que o estudo da doutrina
Não é para ser carola, não é para ser isso, é porque quando eu começo a entender as leis da vida, quando eu começo a conseguir raciocinar e ver que pode haver injustiças, o mundo pode ser injusto, mas que não existem injustiçados. Preste atenção. O mundo pode ser injusto, podem acontecer injustiças, mas não existem injustiçados. O que significa dizer que nenhum de nós passa por aquilo que não precisa. Eu não vou nem dizer que merece, porque isso parece, né? Não, você fez, você tem que passar. Não, não é isso. Mas você está passando pela prova que você precisa. Agora, como que você está passando pela prova? Talvez se fosse um de nós aqui, a gente teria se vingado daquele assaltante, teria até hoje chorando, né? Não, aquele homem soube dignificar e fez da esposa e do filho um agradecimento. Imagina as vibrações de amor que ele já não mandou para essa mãe, para esse filho e para esse assaltante, que diz ele que ele conseguiu convertê-lo, que ele está hoje mudado. Tomara, né? É o que a gente espera. Né? Mas continua Kardec perguntando: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Enquanto isso se não verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa? Os espíritos respondem: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência grosseira. E aí Kardec faz um comentário depois. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Já nesta vida somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontamos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por um outro mal e, de consequência em consequência, caímos na desgraça. Então, veja, gente, somos nós mesmos que temos na mão a possibilidade de mudar isso. De estar no trânsito e dizer hoje, olha, gente, isso para mim é uma prova pessoal. Eu tenho que sair no trânsito assim, hoje eu não vou me irritar. Não vou perder a calma. Porque realmente é uma coisa assim que eu tenho que pensar todo dia de manhã quando eu saio de casa. Eu não vou me irritar. E eu vou daquele. E lógico, é um esforço diário. Mas tem tantas coisinhas que estragam o nosso dia. Coisinhas pequenas que a gente valoriza, que não tem valor. Ou não tem o valor que a gente está dando, aquele valor que a gente está dando. Então, são essas pequenas coisas que vão fazendo a nossa vida mais leve, mais tranquila. E mesmo que a gente esteja passando alguma dificuldade, uma doença, uma coisa, a gente pode, mesmo estando ali, estar feliz. Não é a dificuldade que nos tira a felicidade. A dificuldade nos faz raciocinar mais, pensar mais, encontrar outras soluções, mas não, nem por isso ela tem que ser infeliz. A gente precisa estar triste, chorando, né? Podemos passar por isso de outra forma.
Mas continuemos. Raul Teixeira, o médium Raul Teixeira, não como médium, ele mesmo falando nesse livro Vida e Valores, ele diz assim: então é óbvio que na Terra jamais encontramos uma pessoa que usufrua de felicidade total. Encontramos alguém que tem muito dinheiro, mas não tem saúde. Outros que têm muita saúde, mas não têm dinheiro. Encontramos quem mora bem, mas carrega problemas familiares tremendos. Alguém que mora no gueto, na favela, mas a família é irmanada, é unida. E não é assim mesmo? Cada um no seu contexto. Ninguém vai ter todas as coisas de uma vez. O Facebook mostra todo mundo, né, sorrindo, viajando, feliz. Mas aquilo, a gente sabe que não é verdade. Não que as pessoas não tenham feliz, mas aquela felicidade de ouro que parece que todo mundo está constantemente feliz. Isso não é assim que funciona. Né? Daí a gente vê o casal, acaba de casar, felicidade, eu te amo, não sei o quê, bababá. Um mês depois estão separados. Então, nem tudo que está escrito ali, expresso ali, é a realidade. O que é realidade é o que nós fazemos de nós mesmos. Essa que é a coisa mais importante a se pensar, né? E na 926, Kardec diz, pergunta, criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse é o mais rico. Gente, as tecnologias estão aí, toda hora mudando. Se a gente quiser sempre estar na ponta, vamos ser profundamente infelizes. Porque as necessidades são criadas a todo momento. Ser feliz é ter o carro X, ser feliz é ter o telefone tal, ser feliz é ter a roupa Y, é viajar para não sei aonde. Se a gente cair nessas ilusões, nessas peças, né, que a vida nos prega, nós estaríamos infelizes. E diga isso para os filhos, né? Nossa colega aqui, Patrícia, da Casa Espírita, ela disse que foi aplicar um concurso, ela tinha que aplicar o concurso com os colegas de trabalho e foram no positivo, ali mais no centro. Ela me disse que tinha no corredor das salas, porque era final de semana, então não tinham alunos, mas tinham, assim, do lado de fora, um quadro com os trabalhos dos jovens. E a pergunta era assim, o que te faz feliz? Então, cada um desenhou o que fazia feliz. Ela disse, Maria, eu fui no corredor até o fim, voltei. Só tinha uma criança que tinha desenhado a família e dito, sou feliz quando estou com a minha família. Ele desenhou ele, o pai, a mãe, a avó, não sei o quê, numa mesa assim, em torno de uma mesa, né, fazendo uma refeição. Ele desenhou o cachorro dele, que fazia ele feliz. Ela disse, o resto só era assim, o celular, carro, casa grande, piscina, não sei o quê. Eu fiquei tão triste quando eu andei naquele corredor. Diz ela, fiquei triste, porque só aquele menino, naquele corredor inteiro tinha feito isso. Para a gente ver que a gente precisa cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas crianças, para que eles realmente valorizem aquilo que realmente tem valor, né? E daí Raul, de novo, dizendo, podemos ser felizes na Terra sem esperar a felicidade no reino dos céus, depois da morte, porque aprendemos que a felicidade maior não é propriamente aquela que apenas nós vivenciamos, mas aquela que experienciamos, doando-nos aos outros. Tudo quanto doamos é o que verdadeiramente nos pertence. O que tentamos guardar, reter, armazenar, é o que perdemos. Por isso podemos ser felizes nesse mundo, usufruindo as coisas materiais e servindo a Deus acima de tudo. Gente, isso
os espíritos falam bastante. Você só tem aquilo que você dá. Isso sim é assim. Aquilo que você guarda, retém com você, é o que realmente te faz perder. Para ver a importância da gente conquistar essas coisas materiais. Ah, mas é errado então, eu queria um carro novo, eu queria um celular novo. Não é errado. Ninguém está dizendo que a gente tem que fazer um voto de pobreza, andar agora, né? Vou dar todas as minhas coisas. Não é isso. Eu posso até ter um carro bom, por vários motivos, porque eu faço muitas viagens, porque eu quero segurança para mim e para minha família. Beleza. Desde que adquirido com honestidade, não tem problema. Mas não se torne escravo do objeto. É esse que é o problema. É a gente valorizar a tal ponto que a gente se escraviza. Se alguém vai dar uma resvalada no carro, meu Deus, a gente vira um monstro. Né? Eu assisti uma coisa, agora vou fazer uma fofoca aqui. Eu assisti uma coisa muito triste. Eu estava passando a pé, minha mãe mora ali perto do Colégio Paranaense, sabe, ali na Avenida Nossa Senhora Aparecida, e eu estava descendo a rua, e quando chega a hora de pegar as crianças, isso já faz muitos anos, forma-se uma fila de carro na direita, assim, que as pessoas vão entrando no colégio, né? E tinha, muito antigamente, tinha um correio ali do lado do colégio. Então, a mãe que estava dirigindo, num dos carros, ela parou porque tinha uma guia rebaixada. Então, o carro da frente estava ali, ela deixou o intervalo da guia rebaixada, que é o correto, né? Que se alguém quisesse entrar, tinha um predinho em cima do correio, teria. E ela parou atrás. Aí a mãe que estava no carro atrás buzinou para ela. Buzinou, dizendo que ela fosse, como se adiantasse ela só andar ali, né? E ela fez assim, não, guia rebaixada. E eu passando na rua. Mas essa mulher de trás pegou, gatou a primeira, acelerou tudo o carro, bateu no carro dela. Mas ela fez assim, com tanta coisa, que pegou fogo no carro dela. Eu não sei o que ela disse para o marido, porque quando o marido veio, até eu disse, vou embora, porque quero nem ver o que vai acontecer. Por um átomo. Será que era a guia rebaixada que estava incomodando ela? São as nossas escolhas. O quanto que a gente preserva a nossa intimidade. Como eu preciso cuidar de mim mesmo. Como a gente precisa cuidar do que a gente pensa, do que a gente alimenta para dentro da nossa intimidade. Senão, a gente chega a um tal desequilíbrio. Essa mulher estava desequilibrada. Imagina, não tinha sentido o que ela fez. Não tinha sentido. Ela acabou com o carro dela, estragou o carro da outra e ainda teve o azar de pegar fogo no carro dela. Para ver a que ponto que chegou, né? Mas os espíritos falam que existem 4 elementos básicos da existência física que são parte das nossas provas de todo mundo. O nascimento, doença, o envelhecimento e a morte. O nascimento é uma prova, porque a gente nasce aonde a gente precisa. Seja pai e mãe, ou seja, na cidade, no contexto global. Por que eu nasci agora e não nasci há 30 anos atrás, ou vou nascer mais para frente? Por que eu nasci nessa época? Porque esse é o contexto que eu preciso. Doença. Todos nós, em algum momento, vamos passar pela doença. Mais grave ou menos grave. Ou mesmo no envelhecimento, que também é outra prova, né? São coisas que a gente, estando vivo, vai passar por isso. E a morte também é uma prova. O tipo de morte que eu vou ter. Eu posso mudar o meu tipo de morte, eu posso vir para ter uma morte de um acidente de carro violento e, de repente, pela maneira como eu me conduzo durante a vida, com equilíbrio e tal, eu posso mudar e ter uma morte muito mais tranquila do que uma morte de acidente, por exemplo.
Então, esses elementos são as provas pelas quais nós vamos passar. Mas, fora isso, muitas das lutas que nós temos no dia a dia não são planejadas, são as nossas escolhas atuais. Mas existem 4 verdades que a doutrina nos oferece. Primeiro, a existência corporal não é o destino, é um trajeto. Aqui até coloquei uma imagem que o pessoal brinca, né? O Ministério da Reencarnação, ele está escolhendo o corpo que ele vai reencarnar. Um corpo lá com, né, faltando uma perna, é uma experiência que ele quer passar. Ou precisa passar, né? Então a existência corporal não é o destino. Ela não é o fim, ela não é o destino, ela é passagem. E até coloquei aqui para me lembrar, conta-se que um discípulo tinha ouvido falar de um sábio muito famoso. Ele queria muito conhecer esse sábio. E aí ele empreendeu uma longa viagem para chegar até a cidade onde esse sábio morava. Quando chegou lá, foi perguntando onde é que mora o sábio. O pessoal foi falando, vai, continua reto. Tá. Quando ele chegou lá no final da cidade, numa casa muito simples, disseram para ele que aquela era a casa do sábio. Então ele foi e olhou pela janela. E ele viu o sábio sentado em cima de um tapete. E viu que na casa tinha o tapete, que provavelmente ele sentava e dormia, tinha um fogareiro, uma panelinha, um prato, um garfo, uma faca e um copo. Aí ele ficou tão chocado com aquilo, meu Deus do céu, só isso, né, na casa? Então ele deu a volta e quando ele entrou na casa, o sábio, escutando o barulho, abriu os olhos, deu um sorriso para ele. Seja bem-vindo, meu filho. Ele disse, Senhor, eu tenho que lhe perguntar, onde estão seus móveis? E o sábio sorriu e disse, e onde estão os seus? Ele disse, mas eu estou só de passagem. Ele disse, eu também. Eu só estou de passagem por aqui. Não preciso dessas coisas. Uma analogia para a gente entender que aqui é só um trajeto. Não é o destino final. Vamos ter ainda muitas e muitas estações para parar. Estamos apenas num determinado momento da viagem. Outra coisa importante, a reencarnação é uma proposição pedagógica. Nós vamos vir com as condições que nós necessitamos. Vamos renascer na família que nós precisamos, com os pais que nós merecemos, com os irmãos que a gente precisa. Isso diz Chico Xavier que falava, a gente tem a família, não que a gente merece, mas que a gente precisa. Porque às vezes a gente diz, mas por que meu pai é tão duro, tão enérgico? Ah, que espírito que você é, né? Precisa de um pai assim. Ou às vezes, né, a gente vem e não tem o pai, e não tem a mãe. São as experiências que nós temos que passar. Então a reencarnação, ela tem uma proposta pedagógica. A gente vem com aquilo que a gente precisa. Então se aquela situação chegou até a tua casa, diz Emmanuel, Deus não erra o endereço. Ele te manda o pacote que você precisa para receber. Então, quando chegar aquele pacotinho na tua casa e você abrir, é aquele mesmo que você precisa, é aquela experiência que você necessita. Outra coisa muito importante, nós somos espíritos imortais. Gente, nós vamos viver para sempre. Já viu que maravilha é essa? Nós não vamos ter fim nunca. Então, se eu não vou ter fim nunca, eu preciso entender que essa vida tem uma razão de ser, ela tem uma preciosidade. Esse final de semana nós atendemos aqui na Casa Espírita
uma menina de 18 anos que tentou suicídio. Que dor no coração. Conversamos bastante com ela, com a família. Gente, uma vida tão tenra, né? Com tantas coisas e as dificuldades. Ela disse, eu sou uma pessoa triste, mas você olha para ela assim, tem tudo, vamos dizer, né? Se for pensar, tem a família, tem amor, é bonita, inteligente. Então, ela até disse, sabe, eu pedi para minha mãe para vir aqui na casa espírita, porque eu quero aprender a viver. Eu achei tão interessante isso. Eu preciso aprender a viver. Será que nós estamos sabendo e aprendendo com a vida que nós estamos levando? Eu me questionei muito, sabe? Eu falei, meu Deus, quem sou eu, né? Para falar alguma coisa para essa moça, fiquei pensando. Mas falei para ela, bom, eu não sei se eu vou ter, mas a doutrina espírita pode te ensinar a viver. Ela disse, não, então eu vou começar a participar dos estudos. E ela vem, então, agora participar com esse intuito. Eu quero aprender a viver. Lei de causa e efeito. Gente, o que eu faço hoje de bem retorna para mim. Certa feita, Chico Xavier estava saindo do trabalho, ele era funcionário público, ele ia a pé para o serviço. E ele tinha tido assim um dia muito desgastante, tinha tido uma situação muito difícil no trabalho, ele estava extremamente desgastado, estava aborrecido, chateado aquele dia, e ele estava voltando pelo caminho e ele viu lá na frente uma senhora que já estava sorrindo, falando para outra, olha quem está vindo. E ele já entendeu que tinham visto que ele vinha, né? E ele pensou consigo, ai não, por favor, hoje eu não estou, né? Eu não estou bem. Então, as mulheres estavam vindo assim, lá longe. Então, ele virou a esquina e começou a andar para desviar, né? Daí, Emmanuel, o espírito benfeitor, apareceu e disse, meu filho, mas por que você está mudando o teu trajeto? Então, ele falou para ele, porque eu não quero encontrar. Ai, eu estou aborrecido, eu estou tão chateado, eu não estou com vontade de conversar com as pessoas hoje. Disse, meu filho, volta, volta, volta para a esquina e vai fazer teu caminho. Então ele deu meia volta, né? E continuou. E quando ele foi se encontrando com a senhora disse, Chico, eu quero agradecer o que você fez para mim. Posso te dar um abraço? E na hora que ela deu um abraço, ela estava tão agradecida, que ela emanou uma energia tão boa, que ele disse assim que foi como se ele tivesse tomado um passe. Aquilo fez tão bem, que daí ele conversou com ela, tal, daí se despediram, daí o benfeitor disse, viu, meu filho, tudo que a gente faz para os outros volta. Agora você estava precisando. E ela te ajudou. Sem saber, talvez, né, do quanto que ela foi útil, mas te ajudou. Você fez o bem, você colheu o bem que você fez. Mas a recíproca, né, você fez o mal, você colhe o mal que você fez. Então, a lei de causa e efeito tem que estar muito clara para nós. O que eu faço, volta. Então, tudo que eu fizer de bem vai voltar para mim. Então, eu fico imaginando esse homem que perdoou aquele assaltante, que vai se dar o trabalho de visitá-lo na cadeia, conversar com ele. O que esse homem não vai ter de volta? Não é verdade? Quanta coisa boa que deve advir disso, né? Mas agora eu vou perguntar de novo. Se você fosse investir agora no seu futuro melhor, onde você gastaria seu tempo e energia? Gente, eu trabalhei 11 anos numa multinacional, na Renault. A coisa que a gente mais fazia no trabalho era plano de ação. Tudo tinha um plano de ação. Por que a gente não faz plano de ação na nossa vida? Não é verdade? Eu trouxe um plano de ação aqui. Resignação. Isso os espíritos dizem que é o plano de ação que a gente deveria
É o consentimento do coração. O que é isso? Resignação é eu passar pelas dificuldades como esse senhor passou. E tentar, não é não sofrer, eu vou chorar, eu vou sentir, mas eu não vou me revoltar. Eu vou permitir que o meu coração aceite aquele momento, aquela passagem, aquela dificuldade, não com revolta, mas com o consentimento do coração. Resignação. Esse é para os fortes. Mas todos nós temos essa força. Todos nós somos criados por Deus. Todos nós temos o mesmo potencial. Eu preciso descobrir meu potencial. Preciso colocá-lo para fora. Gratidão. Aprender a ser grato. Numa das vindas nas conferências espíritas da Sandra Borba, ela contou uma história que eu achei tão bacana. Ela contou que a história de um norte-americano, que ele estava na véspera de Natal, no dia 24, saindo do trabalho, e ele estava muito aborrecido com as coisas que tinham acontecido no serviço, e ele voltando a pé para casa, ele passa por um parque, resolveu entrar no parque para fazer uma caminhada antes de chegar em casa, para desanuviar a cabeça. E nessa caminhada ele viu uma mulher mexendo no lixo, recolhendo lixo, mexendo no lixo. E ele então, vendo aquilo, né, foi passar perto dela, e no que ele passou, teve uma revoada assim de pássaros, de passarinhos. E ele escutou a mulher dizendo, falou, ah, Senhor, assim o Senhor me mima demais, me permitindo ver tantas belezas. E diz que esse homem pensou com ele, meu Deus, ela está agradecendo a revoada de pássaros. E eu aqui, é uma mulher que está revirando lixo. Eu tenho uma casa para voltar, tenho gente me esperando, uma ceia para desfrutar. E eu estou aqui aborrecido porque, sei lá, deu um probleminha lá no trabalho. Então, ter gratidão, agradecer a cada dia, agradecer até as dificuldades, porque são elas muitas vezes que nos tiram né, do encostado ali, daquele torpor e nos botam para frente, né? Pensarmos nisso. E bom ânimo. Essas três coisas os espíritos fazem com que a gente se sinta feliz. Ter resignação, ter gratidão e ter bom ânimo. Bartolomeu, um dos discípulos, era muito tristonho. Sempre estava pensativo, quieto. Certo dia, Jesus se aproximou dele e disse, Bartolomeu, por que você sempre traz essa tristeza no coração? E ele então fala para Jesus, é por causa do meu pai, dos meus irmãos, dos problemas familiares. Ele falou, meu filho, tudo isso faz parte das lutas do dia a dia. Você precisa aprender a ter resignação. Você precisa aprender a consentir no teu coração que você tem a família que você precisa. E outra coisa, o verdadeiro cristão não pode ter tristeza. Ele tem que ter alegria, porque a alegria de viver faz parte de uma das tarefas que o cristão tem que ter consigo próprio. Vontade e alegria de viver. Então, a partir dali, conta Irmão X, através da mediunidade de Chico, no livro Boa Nova, Bartolomeu, voltando aquele dia para casa, ele chegava de madrugada porque ele morava numa cidade próxima, que era Dalmanuta. Então ele tinha que fazer um trajeto a pé, então ele chegava de madrugada. Ele entrou em casa. Na hora que ele entrou em casa, o irmão que estava dormindo na sala já disse, já gritou lá reclamando, né? Isso é hora de chegar, já me acordou. Ele disse, hoje eu não vou achar ruim. Aí passou mais um pouco, o pai dele também
acordou com o barulho dele, falou, gritou lá alguma coisa, ele disse, não, hoje eu vou ser feliz. E ele foi para, né, descansar, uma decisão. E conta irmão X que depois daquele dia, ele nunca mais deixou que aquela tristeza fizesse parte do semblante dele. Mas que sempre as pessoas, quando o encontrassem, pudessem dizer, nossa, que pessoa disposta, que pessoa alegre, que pessoa que tem bom ânimo. Então, meus amigos, desejo a vocês muita felicidade. Que vocês tenham muita gratidão, bom ânimo e resignação para as lutas da vida. E a casa espírita é justamente esse momento que a gente refaz as energias, que a gente divide as nossas aflições quando a coisa aperta entre os amigos, que a gente se beneficia do passe. Quanta coisa que a gente recebe aqui. Que sejamos gratos e felizes por tantas bênçãos. Muito obrigada. O nosso agradecimento a Marie pelo seu trabalho, pela sua sensibilidade a transmitir a nos recordar dessas nossas responsabilidades. Eu estava lembrando, é um tema interessante porque a gente sempre tem que ser lembrado das nossas obrigações perante a vida, desses cuidados que devemos ter para conosco mesmo, afinal de contas, mas que facilmente nos esquecemos quando nos envolvemos com as tribulações do dia a dia, com as preocupações da vida. E as palestras espíritas, os estudos doutrinários nos trazem de volta a essa realidade indiscutível. Muito obrigado, Marie. Nós queremos lembrar que a Casa dispõe de diversos grupos de estudos, às terças, quartas e sábados, grupos de estudos da doutrina espírita. Aos sábados à tarde temos o plantão do passe. Às terças-feiras temos um grupo de senhoras que, além de confecções de costuras, também estuda o Evangelho. Então, os que tiverem interesse em frequentar qualquer desses grupos podem se habilitar, todos sempre serão bem-vindos. Vamos encerrar a primeira parte das atividades pela prece, em seguida vamos aos passes, pedimos que os que vão tomar o passe, por favor, aguardem sentados, que todos serão chamados. Nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos a oportunidade da palestra, dos ensinamentos, da reflexão. Quando cada um de nós tem o momento de refletir sobre as suas condutas, tentando reformular a maneira de agir, de pensar, de contatar o próximo, de enfrentar as dificuldades. São ensinamentos dessa ordem, Senhor, que nos oportunizam melhores dias na medida em que nos melhoramos. E já sabemos que se conseguirmos suplantar as nossas dificuldades, modificando as nossas atitudes, melhorando o nosso comportamento em relação ao próximo, estaremos dando a nossa colaboração na construção de um mundo cada vez melhor. Que Jesus nos abençoe, estenda o seu manto de paz e de amor, de proteção e misericórdia sobre todos aqueles que sofrem, Senhor. E que a sua paz infinita permaneça em todos os corações, hoje e sempre. Que assim seja.